Olá, meu amigo e amiga. Hoje nós temos coisas incríveis aqui no nosso Portal do José. Nos nossos encontros de ontem, eu comentei aqui com vocês que muitas dessas pessoas, que são as principais formadoras de opinião no universo da extrema-direita bolsonarista, estão se comportando como verdadeiros passageiros de uma espécie de trem fantasma. E o trem fantasma, como nós sabemos, é sempre uma atração que existe nos principais parques de diversões no mundo inteiro, onde o passageiro entra ali numa brincadeira, né? Ele vai se deparar com assombrações, monstros, ruídos, fantasmas, túneis escuros, enfim, gritarias, mas no final ele sabe que vai sair, vai voltar à realidade. No caso atual, o trem fantasma dessa extrema-direita conduzirá muitas dessas criaturas com o destino a Papuda, Bangu 8, Colmeia ou outra instituição prisional congênere. Pois bem, isso está criando tanta confusão na cabeça de algumas criaturas que a gente se depara, inclusive, com a principal delas, o criminoso maior da nação, fazendo um discurso de esquerda para atacar a política econômica do atual governo. Gente, a coisa está complicada, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e no final do nosso encontro eu quero dar uma dica muito bacana aqui do nosso portal, que eu acho que as pessoas que se interessarem vão gostar bastante. Antes de entrar nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, ainda não é inscrito, porque você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui das nossas atividades. O nosso trem, que não é um trem fantasma, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, recomende, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. São formas que você tem para ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então vamos aqui aos nossos temas. Agradecendo em primeiro lugar todos vocês que estão mantendo o Portal do José em primeiro lugar na premiação do IBEST. Gente, isso é muito bacana, porque, olha, os jornalistas que estão concorrendo a essa premiação são pessoas muito conhecidas. Tem aqui muita gente de direita, o Lacombe, o Augusto Nunes, a Cristina Graem, enfim. Tem gente aqui cascuda no campo da direita, Silvio Navarro e tal. Mas tem muita gente bacana também, então eu fico muito feliz de vocês estarem me colocando aqui numa posição muito privilegiada, graças aos nossos encontros aqui, a credibilidade que o nosso portal tem e que continua a ter cada vez mais, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Sempre o link no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá? Agora vamos aos shows dos desesperados. Vou começar aqui com essa situação aqui. Moraes nega pedido de Zambelli para suspender a ação penal. A senhora Carla Zambelli, ela se entusiasmou com o pedido que foi feito para a suspensão do processo do Ramagem, que já foi para o ralo por 5-0. O Ramagem continuará a ser processado junto com o crime de Bolsonaro. Ele só terá julgamento de 2 crimes, que são crimes menores, depois que terminar o mandato dele, né? E esperamos que ele não se reeleja. Vamos ver o que vai acontecer no meio dessa história. Mas a Carla Zambelli quis furar a fila, porque tem pelo menos 70 deputados que estão querendo também suspensão de investigações, de andamentos de processos em relação ao mau uso do dinheiro público, à corrupção, como no caso dos deputados, dentre os 315, que a gente pode chamar os 315 ladrões, que foram surpreendidos aí com investigações da Polícia Federal. Portanto, fica complicado se o Arthur Mota, né, mandar suspender processo dessa gente toda. Isso criou uma grande interrogação, por que é que ele pegou ali o caso do Ramagem, para colocar o caso do Ramagem na frente de todos eles, para trancar, para suspender o processo do Ramagem. Evidentemente, em função da pressão que os 315 ladrões fizeram, porque estão sendo processados, estão sendo perseguidos pela polícia, pela justiça, e também para aliviar o criminoso maior da nação, que foi o causador que deu estupim para que essa bandalheira com dinheiro público acontecesse, para ele ter o mandato dele preservado. Advogados defendem que Câmara analise caso da deputada, assim como fez com o processo de Ramagem da trama golpista. Só que no caso do Ramagem, ele foi denunciado agora como réu. No caso, portanto, o processo vai nascer agora, o processo começa agora, né? O contraditório, a ampla defesa, a acusação, a defesa, depois o julgamento. No caso da Carla Zambelli, não. Já passou tudo, já está na fase de julgamento, a instrução terminou. Então, só não terminou o julgamento agora porque o Cássio Nunes Marques pediu vista do processo, mas já foi condenado. Então, ele só está dando mais uma retardadinha para preservar a amiga, né?
E no campo desse mundo cão, o que sobra para a extrema-direita? Gente, se a gente pudesse usar aqui uma outra metáfora, nós estamos vendo no Brasil e outras partes do mundo também, situações onde, por exemplo, nós moramos, nós que estivemos, ou pudemos, né, ou por acaso, moremos dentro de um condomínio, uma instalação, com muitos prédios, enfim, de repente a gente viesse a se deparar, ou nos deparar, com uma invasão de criminosos. Criminosos assaltando todo mundo, levando os carros, enfim. Ou uma outra situação, um incêndio, uma calamidade. E as pessoas dentro da sua casa estivessem ali empenhadas em salvar o máximo que pudesse, trancar a porta, ou sei lá, precaver, ou proteger a propriedade de algum dano maior. E tivesse alguém dentro da propriedade dizendo assim, olha, mas o comunismo está chegando no Brasil, hein? Olha, mas o Brasil vai virar Venezuela. Olha, e a ideologia de gênero? Enfim, então, o que fazem essas pessoas? Elas não contribuem para a análise da realidade concreta. Elas cumprem um papel funcional para distrair a sociedade brasileira, porque quanto mais eles distraem a sociedade brasileira, mais as bandalhas vão acontecendo sem um olhar crítico, sem uma ação política da sociedade como um todo. E a única coisa que resta para essas criaturas, como eles não têm projetos, é sempre utilizar o medo, o pânico moral, esse discurso de ódio, sempre para distrair a sociedade. E não sobra, não tem projeto. Qual o projeto da extrema-direita? Qual o projeto do Bolsonaro? Ele pode falar em projeto de nação? Qual o projeto de longo prazo? O que se faz? Então é sempre se utilizando coisas subjetivas e sempre fazendo do medo a ferramenta principal de atuação política. E aí o que sobra para um Nicolas Ferreira da vida? Olha só que coisa patética. Ele publicou um vídeo onde o ministro Flávio Dino estava dando uma palestra numa faculdade, fez uma brincadeira ali, uma alusão elogiosa a uma professora, comentando que ela poderia ser vice-governadora nas próximas eleições porque ela é uma pessoa muito popular, muito carismática, né? Acompanhe aqui aí o que Nicolas entendeu no meio dessa história. Vamos pegar a fala do ministro Dino. Então, uma alegria te ver, Felipe. Em nome dessa amizade, eu quero te dar uma sugestão. Põe a Tereza de vice-governadora, que vai ficar imbatível, que é a mulher popular, viu? Foi o que eu pude dizer aqui. Bom, ele falou isso. Enfim, o que isso tem demais, né? Mas na cabeça das pessoas do Trem Fantasma do Mundo Cão, acontece isso aqui, ó. Em uma aula magna realizada no Maranhão sobre STF e harmonia entre os poderes, Flávio Dino sugeriu os nomes dos candidatos para a chapa de governador e vice do Estado. Para não dizer que estou criando o caso, o atual governador do Estado publicou uma nota dizendo que esse não é momento de disputa política. Ou seja, Dino está interferindo diretamente na disputa política do Maranhão, enquanto ministro do STF. É mesmo, é? Que coisa, seu Nicolas. O senhor anda fumando alguma coisa também? Essa turma aí do Trem Fantasma está com a cabeça longe, né? Imediato, aqui que ele diz aqui, Dino está interferindo diretamente na disputa política do Maranhão, enquanto ministro do STF, cometendo, assim, crime de responsabilidade. Diante disso, entrarei imediatamente com um pedido de impeachment no Senado e no Conselho Nacional de Justiça. O judiciário deve ser imparcial e não um comitê eleitoral. É muito cara de pau, né? Bom, o que acontece é o seguinte, a criatura está sendo catapultada nas redes sociais e isso já começou a levantar suspeitas, né? De por que essa criatura tem tanta visualização assim. Repercussão sobre INSS supera caso Pix. O que acontece é o seguinte, o Nicolas ele tem uma visualização estratosférica no Instagram, que é do Zuckerberg. E o número de visualizações que ele tem ultrapassa o número de aposentados que tem aqui no Brasil, das pessoas que estão sendo atingidas pelo assalto que se fez com instituições picaretas, sobretudo as criadas no governo Bolsonaro, enfim. Mas a coisa ganha uma repercussão muito grande. Isso acende também uma série de alertas para nós no campo progressista, como é que nós temos que lidar com esse tipo de realidade. Como enfrentar essa situação? Temos que pesquisar a fundo, mas tem que haver também uma ação
permanente do governo. O governo tem que fazer entregas, porque o governo é que tem que pautar. O governo pauta os principais temas nos principais países. É assim que a coisa funciona. Aqui a gente tem ficado numa posição muito reativa, tanto nas redes sociais quanto também na questão governamental. Mas as coisas continuam a acontecer, né? Essa gente aí está complicada. Hoje, o INSS notifica vítimas de fraude nessa terça. Veja como baixar o app e checar descontos regulares. Então tem muita informação circulando por todos os lados, mas o principal é baixar o aplicativo. E todas as pessoas que foram lesadas, elas serão ressarcidas. Isso vai ter que ser utilizado pelo governo com uma forma muito explicativa, muito elucidativa de como começou essa história e como isso não resultou num prejuízo para as pessoas no final da história. E a apresentação dos responsáveis será muito importante também para esclarecer muitas cabeças que estão anuviadas, sobretudo por conta das criaturas do trem fantasma. O presidente Lula fez uma declaração conjunta lá na China, estão sendo assinados vários protocolos. Depois da fala do Xi Jinping, eu destaco aqui uma fala muito importante do presidente Lula, junto com o governo chinês, o que não é pouca coisa. Muitos investimentos estão previstos para vir no Brasil, coisas absolutamente gigantes, enfim, mas isso a gente vai ver ao longo das próximas semanas. Quero destacar esse ponto aqui político ou geopolítico da fala do presidente. Deprime as economias e corrói a renda dos mais vulneráveis em todos os países. O presidente Xi Jinping e eu defendemos um comércio justo e baseado nas regras da Organização Mundial do Comércio. Superar a insensatez dos conflitos armados também é pré-condição para o desenvolvimento. Os entendimentos comuns entre o Brasil e a China para uma resolução política para a crise na Ucrânia oferecem base para um diálogo abrangente que permita o retorno da paz à Europa. A humanidade se apequena diante das atrocidades cometidas em Gaza. Não haverá paz sem um Estado da Palestina independente e viável, vivendo lado a lado com o Estado de Israel. Somente uma ONU reformada poderá cumprir os ideais de paz, direitos humanos e progresso social consagrados em 1945 na Carta de São Francisco. Bom, o Conselho de Segurança deve refletir. Uma coisa muito importante, tá? A declaração foi a declaração conjunta, Brasil e China, em relação à visão que os dois países têm no conflito Ucrânia-Rússia, Rússia-Ucrânia, e também incluíram a questão do massacre, do genocídio que está sendo feito na faixa de Gaza contra o povo palestino. Então não é uma coisa trivial, não dá para a imprensa aí dizer, olha, a ida do Lula, criticar. Não dá, gente. Por mais que você tenha uma tendência política qual for, o interesse é o interesse humano, o interesse humanitário. E quando o Lula ele preconiza, ele está agindo de uma forma para se criar um foro internacional, para discutir os principais problemas do planeta, isso aí seria a forma racional de fazer com que situações isoladas não acontecessem de uma nação contra a outra, de uma nação contra um povo, uma situação que não fosse discutida de uma forma para evitar conflitos de uma maneira em geral, né? Bom, então nós vamos voltar mais tarde com mais assuntos, mas agora eu queria convidar você para uma palestra que vai acontecer quinta-feira à noite, que eu estou apoiando, dos meus amigos do ICL. Eles me convidaram para dar aula no curso de pós-graduação, já estão formando mais uma turma. E se você tem interesse em fazer um curso de pós-graduação para entender melhor muitas coisas que acontecem aqui no Brasil e no mundo, tá aí a dica. Eu vou colocar o link na descrição, no primeiro comentário aqui do nosso portal, quando você vai comentar. No primeiro comentário ali eu vou deixar destacado essa informação e eu vou passar aqui um vídeo rapidinho para você que ficou comigo até agora. Vamos lá. Eles não querem trabalhar porque recebem Bolsa Família, por isso são preguiçosos, por isso que o Brasil não vai para frente. Quem nunca ouviu esse tipo de discurso da boca das nossas elites? Ou até mesmo de um colega na mesa de bar ou daquele familiar bolsonarista. A ideologia das elites se propaga pela boca a boca das pessoas, como se fosse uma verdade absoluta. É sobre esse tema que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula, Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Gente, olha, com certeza vai ser muito interessante, eu estou apoiando, enfim, e para
para que esse curso tenha ainda mais sucesso, né? Então, vou deixar o link aí para você se inscrever, é de graça a palestra aí, para você ter essas informações que vai rolar na sequência. Tá legal? Vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro, gente. Obrigado por você estar aqui no nosso portal. Tchau!